Capítulo 9, o design do ato. Como a gente falou nos capítulos anteriores, o design da história é dividido em 5 partes: incidente incitante, complicações progressivas, crise, clímax e resolução. A gente já falou de incidente incitante e agora já falar das complicações progressivas, que é o grande corpo da história entre o incidente e a crise e o clímax do último ato. A ideia principal é que conforme você vai gerando mais e mais conflitos para os seus personagens, eles vão encarando forças antagonistas mais e mais fortes, mais bizarras e difíceis de superar, até o momento que esses personagens vão passar pelos pontos sem volta. Então, recapitulando, o incidente incitante lança o protagonista numa jornada em busca do seu objeto de desejo, consciente ou inconsciente, a fim de restaurar o equilíbrio da vida. Para isso, ele age da forma como ele acredita que tem que agir para conseguir respostas positivas, mas acaba provocando reações diferentes do esperado, criando uma brecha entre expectativa e resultado. Atitudes conservadoras dos seus personagens não vão restaurar o equilíbrio da vida, e o público sabe disso. O risco tem que ser alto e tem que aumentar de intensidade conforme o personagem vai da primeira à segunda brecha e assim por diante. São várias brechas numa história. Porque essas progressões só vão ser construídas quando a gente forçar mais e mais as capacidades e os limites dos personagens e colocando esses personagens para viver riscos cada vez maiores, até o momento que eles se veem num ponto sem volta. Sempre que eu falo ponto sem volta, eu lembro do Fantasma da Ópera cantando aquela... The point of no return. A lei do conflito. Depois do incidente incitante, o protagonista entra no mundo governado pela lei do conflito. Nada se move numa história, seja pra frente, pra trás, se não for pelos conflitos. É, de fato, uma das tarefas mais difíceis pro artista manter a concentração do público. Como na música esse efeito é alcançado pelo som, na história é pelo conflito. Desde que o conflito prenda nossos pensamentos e emoções, a gente nem sente o tempo passar. É muito comum a gente sair às vezes de um filme e falar, caraca, nem senti o tempo passar, né? Porque o filme é tão bom, o filme é tão cativante que a gente não percebe. O Miyake adora repetir que as histórias são reflexo da vida. A gente escreve para entender melhor a vida. E como na vida nada é suficiente, a gente nunca tá satisfeito, tem sempre algum problema acontecendo, sempre uma luta, seja ela qual for, dependendo do seu ponto de vista. E numa história, a grande questão é que o escritor tem que saber, tem que entender e tem que descobrir como orquestrar essa luta, complicação versus complexidade. É quase meio que autoexplicativo, né? Para complicar a história, o escritor constrói o conflito progressivamente até o fim da linha. São 3 níveis, como a gente já viu naquele capítulo dos círculos, lembra? Tem o conflito interno, o conflito pessoal e o conflito extrapessoal. Para alcançar a complexidade, o escritor deve colocar os seus personagens nos 3 níveis e frequentemente ao mesmo tempo. Design dos atos. Como uma sinfonia que se desdobra em 3, 4 ou mais movimentos, uma história é contada em atos. Os beats, mudanças no padrão do comportamento do personagem, geram cenas. Toda cena se transforma num ponto de virada, com mudança na carga, seja positiva ou negativa, que gera um momento significante e irreversível. E uma série de cenas constrói uma sequência e uma série de sequências constrói um ato. Uma história pode até ser contada em apenas um ato, uma série de cenas que moldam sequências até uma transformação significante. Mas aí é uma história breve, um conto, um curta, uma crônica. 2 atos aí já são 2 grandes mudanças, mas acabou. Aí pode ser uma série, uma novela, uma peça de 2 horas, que é o exemplo que o Miyake dá. E aí quando uma história alcança uma certa magnitude, ela é dividida em 3 atos, no mínimo. O Miyake diz que não importa o ambiente ou o alcance do conto, o quão internacional ou íntimo e épico ele seja, 3 grandes viradas são o mínimo necessário para um trabalho narrativo alcançar o fim da linha. E isso nem é uma regra, uma fórmula, é uma fundação da arte da história, inclusive de séculos antes de Aristóteles. Essa parte do capítulo, o Miyake separa linhas do tempo do roteiro, trajetória que tem que ter a história, né? Botando a divisão do primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, o incidente incitante. E eu acho que ficou muito técnico e não dá pra
abordar aqui, até porque a ideia aqui não é estudar só o roteiro, é falar da escrita de modo geral. Uma coisa que a gente tem que sempre manter em mente: a multiplicação de clímax é um convite ao clichê, a multiplicação de atos reduz o impacto do clímax e resulta em repetição. O que é maior é relativo em relação ao que é moderado e menor. Se toda cena quiser ser grande, né, alta e gritar para ser ouvida, a gente vai ficar surdo. E é por isso que a trama central, dividida em 3 atos, com subtramas, se tornou um padrão, que ela se encaixa direitinho nos poderes criativos da maioria dos escritores e tem complexidade suficiente para evitar a repetição. Ritmo do ato. Acabamos de ver que repetição é inimiga do ato, né? A dinâmica da história, ela vai depender da alternância dos valores e das cargas. Se você ficar repetindo a mesma experiência emocional, a segunda vez ela não vai ter mais tanta força quanto foi na primeira vez pro leitor. E o poder, o impacto desse segundo evento, ele vai ser cortado pela metade. Sendo assim, a sua história, o poder da sua história vai ser também cortado pela metade. Subtrama e tramas múltiplas. Uma subtrama, lógico, não vai receber a mesma atenção, mesma ênfase que a trama central, mas ela pode ser justamente o que é necessário para levantar um roteiro problemático, uma história problemática. Por exemplo, uma subtrama pode ser usada para contradizer a ideia governante da trama central e enriquecê-la com ironia. Ou subtramas podem ser usadas para ressonar a ideia governante na trama central e enriquecer um filme, uma história com variações sobre um tema. Quando um incidente incitante tem que ser adiado um pouco na história, um subtrama da ambientação pode ser ali necessária para abrir a história. Ou também uma subtrama pode ser usada para complicar a trama central. Aviso importante: se a sua subtrama requer mais foco e empatia, reconsidere o design da sua história e transforme a sua subtrama na trama central. E cuidado para a subtrama não dividir sua história ao meio e quebrar o efeito, destruir totalmente o efeito. Para fechar, um conselho do McKee: ao ser confrontado com escolhas inconciliáveis, como ritmo contra empatia, por exemplo, um escritor sábio redesenha sua história para preservar o que é vital. Claro que você é livre para quebrar ou distorcer ou redesenhar convenções, mas para fazer isso só existe uma única razão, que é colocar algo ainda mais importante no lugar daquilo que você está quebrando, modificando ou entortando. Parece um capítulo curto, mas na verdade ele é longo. É porque o McKee dá muitos exemplos da linha do tempo do roteiro, como eu falei antes, e explicando cada divisão dos tempos, né? De tantos minutos de filme tem o incidente excitante, tantos minutos de primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, enfim. Ele explica também a necessidade das subtramas. E eu acho que não cabia eu falar aqui, porque eu tô abordando esses vídeos de uma forma mais geral da escrita, não focando na teoria do roteiro em si. Parece mesmo que o capítulo é curtinho, mas não, ele é até bem longo. Capítulo 10 é o design da cena. E eu vou ficar por aqui. Muito obrigada, um beijo, fui!